Era um pouco mais de 11 horas da noite e eu estava no depósito do nosso prédio movendo caixas. Era apenas uma loja de ferragens comum e eu era o estoquista noturno lá. Meu outro colega de trabalho, com quem eu geralmente trabalhava, estava de férias, então era só eu naquela noite. Eu não me importava porque as pessoas sempre esperam menos de você quando você é deixado sozinho para fazer todo o trabalho. Então, se alguma coisa não fosse feita, não faria muita diferença. Eu estava trabalhando devagar, sem pressa. Todas as entregas que chegaram durante o dia precisavam ser colocadas nas prateleiras onde pertenciam. Então eu estava apenas desmontando os paletes e colocando as caixas em carrinhos, que eu então levaria para a área de compras principal e estocaria as prateleiras a partir dali. Depois de encher alguns carrinhos, peguei um e o empurrei para o corredor do lado esquerdo. Estava chovendo ou talvez até mesmo chovendo forte lá fora, mas através da chuva eu pensei ter ouvido alguma coisa vindo da frente do prédio. Eu realmente não me importei. Nem passou pela minha cabeça por um segundo que fosse algo além do prédio fazendo barulhos. Peguei algumas caixas e comecei a estocar, cantarolando para me livrar do tédio. Mas então, de novo, pensei ter ouvido alguma coisa. Caminhei até a frente da loja e olhei até a outra ponta, onde ficava a porta da frente. Não parecia haver nada nem ninguém. Fiquei ali por um tempo, sem pressa para voltar ao trabalho. E então, aconteceu de novo. Desta vez eu poderia jurar que vi alguma coisa se movendo perto da porta da frente. E era de lá que os sons pareciam vir. Estando no meu local de trabalho com todas as portas trancadas, eu não estava realmente com medo de nada, mas só queria ter certeza de que nada estranho estava acontecendo lá fora. Fui até a porta da frente e olhei através do vidro, que notei que tinha enormes manchas e arranhões. Não havia nada do lado de fora, nem carros nem pessoas, apenas chuva forte caindo. Virei-me e comecei a ir embora, de volta para onde eu estava trabalhando. Ficou quieto por um tempo, talvez até uma hora inteira, mas então o som veio de novo, da porta da frente. Larguei o que estava fazendo imediatamente e voltei para a frente. E do outro lado da loja, pude ver claramente uma figura se movendo do lado de fora da porta. Comecei a me aproximar antes que a figura parasse, ficasse parada por um segundo e, depois fugisse correndo. Corri até a porta tentando vislumbrar a pessoa, mas estava muito escuro e chuvoso. Olhando para a porta, porém, havia definitivamente mais marcas nela do que antes. Eu estava confiante de que essa pessoa estava tentando arrombar. Peguei meu celular ainda parado perto da porta e liguei para a polícia. A atendente disse que não demoraria muito, apenas alguns minutos. Coloquei meu celular de volta no bolso e esperei perto da porta. Olhando ao redor, o estacionamento ainda estava vazio, mas então virei a cabeça para olhar contra o prédio, e bem na lateral, estava aquela mesma figura. Recuei rapidamente, preocupado que ele pudesse ter me visto. Dei vários passos para trás e tentei ficar quieto. Nem 10 segundos depois a figura apareceu bem do lado de fora da porta. Embora o vidro estivesse um pouco embaçado e com gotas de chuva por toda parte, pude perceber que ele estava olhando para mim. Ele bateu alguma coisa. Na janela parecia ser uma pedra grande. Então ele bateu de novo e de novo tentando quebrar o vidro. Recuei mais rápido e corri para o fundo da loja trancando-me no escritório. Através do prédio, ouvi o vidro se estilhaçar e o alarme da porta disparar. Esperei com medo, sem ouvir mais nada. Alguns minutos de silêncio se passaram e eu estava ficando cada vez mais nervoso até que a polícia finalmente chegou. Ouvi-os chamar e andar por aí procurando o lugar, antes de chegarem ao escritório onde me identifiquei e contei o que sabia. O cara não estava na loja, então acho que, depois que quebrou o vidro, ele simplesmente foi embora. Parece muito estranho e não faz sentido nenhum. Parte de mim até queria que ele tivesse realmente roubado alguma coisa, para que eu pelo menos soubesse que era isso que ele queria. Mas dado que ele não fez nada depois de arrombar a porta, não sei o que ele queria, e isso é o que ainda me assusta até hoje. Eu costumava ser motorista de ônibus para o jardim de infância suburbano e escolas primárias locais. Depois de quase 15 anos, me aposentei desse emprego e comecei a dirigir para os ônibus da cidade onde eu morava. Eu amava meu trabalho levando crianças para lá e para cá, mas à medida que envelhecia, tornou-se mais difícil para mim manter um sorriso no rosto todos os dias e interagir com crianças energéticas e caóticas.
Dirigindo na cidade, o ponto de ônibus ficava a apenas 10 minutos a pé do meu apartamento, e os passageiros geralmente apenas entravam e saíam. Embora a parte real de dirigir fosse mais estressante, ainda sentia uma sensação de alívio em comparação com antes. Enfim, a empresa de ônibus da cidade para a qual eu trabalhava tinha ônibus funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. No entanto, à noite, eles só tinham alguns ônibus rodando, e eles faziam rotas mais longas. Poucos motoristas realmente queriam esses turnos. Então todos nós, motoristas do dia, éramos forçados a fazer 2 turnos noturnos a cada 2 semanas. Não era horrível, além de bagunçar meu horário de sono. Havia menos passageiros e as estradas estavam mais vazias. Então o trabalho era muito mais relaxante do que durante o dia. Era entre 2 e 3 da manhã naquela noite e não havia ninguém na rua. Fiz minha rota normal várias vezes ao longo de 1 hora e nenhuma pessoa precisou de carona. Talvez eu tenha visto apenas 4 ou 5 pessoas no total, mesmo andando do lado de fora. Parei no último ponto da rota e estacionei. Não para pegar ninguém, mas apenas para fazer uma pausa rápida enquanto não estava ocupado. Apoiei a cabeça no encosto do assento e fechei os olhos para descansá-los. Eu estava tendo cuidado para não adormecer, mas logo bateram na porta. Meus olhos se arregalaram quando fui assustado pelo barulho repentino. Um homem mais velho estava parado na porta, olhando para mim. Dei um sorriso nervoso e sem jeito. Então, abri a porta. Ele entrou, passou seu cartão de ônibus e foi para o fundo do ônibus e se sentou. Não tem mais ninguém, então posso te deixar onde você precisar. Gritei, virando um pouco a cabeça para trás. Houve alguns segundos realmente estranhos antes que eu voltasse a olhar para frente e seguisse pela estrada novamente. Pensei que ele poderia estar com fones de ouvido ou algo assim. Então eu ia fazer do jeito difícil e parar em todos os pontos de ônibus ao longo da rota como eu deveria. Ao longo do trajeto eu constantemente checava o espelho, vendo o homem apenas sentado no fundo, olhando para frente. Era um comportamento estranho, mas quem sabe o que essas pessoas têm na cabeça? Às 3 da manhã. Parei em todos os pontos da rota e estava me aproximando dos 2 últimos, me perguntando quando esse homem iria descer. Depois desses, a rota apenas faz um loop de volta para onde eu o peguei. Quando parei no próximo ponto, coloquei o ônibus no freio de estacionamento e olhei para o homem no espelho. Depois de um segundo, ele se levantou. Ele começou a descer o corredor, mas o jeito como ele olhava para o chão era realmente incomum. Quando ele se aproximou, virei meu corpo e pude ver seu rosto. Estava cheio de raiva e fúria. Tentei agir normalmente, virando meu rosto para a estrada novamente, mas o cara parou bem ao meu lado. Olhei para o lado e ele estava olhando para mim. Está tudo bem? O homem continuou olhando, mas então desviou o olhar, voltou pelo corredor e se sentou. Foi nesse ponto que percebi que algo estava muito errado e comecei a me preocupar. Depois de um momento, coloquei o ônibus de volta na marcha e segui para o próximo e último ponto. Quando chegamos, coloquei no freio de estacionamento e esperei. Havia uma espécie de tensão naquele momento que era difícil de descrever. Olhei para frente para as estradas e calçadas vazias. Então o homem se levantou e desceu rapidamente o corredor. Ele se aproximou de mim, mas desta vez me empurrou contra a janela lateral e colocou uma arma na minha cabeça. Olhando em seus olhos, ele tinha o mesmo olhar de antes, raiva e fúria enlouquecidas. Eu não sabia por que ou o que ele queria de mim, mas tinha certeza de que ele ia puxar o gatilho. O homem não disse nada, apenas se tensionou e pressionou a arma contra minha cabeça com ainda mais força, ainda me encarando. Então ele abriu bem a boca e gritou bem na minha cara. Apenas um grito dolorosamente alto e furioso. Então, ele me soltou, recuou e saiu. Fechei a porta rapidamente e fui embora. Liguei para a polícia o mais rápido possível, sabendo que seu cartão de ônibus teria sua identidade no sistema. Um policial foi enviado para onde eu deixei o homem, enquanto outro veio até onde eu estava para obter mais informações. Alguns dias depois eles me mostraram uma foto do homem que estava no cartão de ônibus que o estranho havia usado, mas era uma pessoa completamente diferente. Não sei que tipo de mente doentia aquele homem tinha, ou o que ele queria de mim, mas aquele foi o encontro mais incomum, perturbador e assustador que já tive e provavelmente terei.
Eu trabalhei em uma biblioteca dos meus 20 e poucos anos até o início dos 30. Trabalhei em turnos noturnos lá como estoquista e reorganizador. Quando me candidatei, me disseram que trabalharia em turnos intermediários. Mas alguns meses depois, eles decidiram abrir uma nova posição noturna. Esse lugar era enorme e era um prédio antigo de pedra no centro da cidade, reaproveitado como biblioteca. Sendo tão grande, no entanto, estocar e reorganizar os livros se tornou demais para nós, funcionários, fazermos consistentemente ao longo do dia. Ninguém queria fazer o turno da noite, principalmente porque eles só abriram uma única posição, o que significava que quem quer que fosse ficaria sozinho a noite toda. Eu também não queria muito fazer isso, mas eles se ofereceram para aumentar o salário em $2 por hora para os turnos noturnos. Isso era muito importante para mim na época, então aceitei. Alguns meses depois, tudo estava indo bem. Mesmo que eu estivesse tecnicamente fazendo o mesmo trabalho de quando trabalhava em turnos intermediários, era um trabalho completamente diferente. Eu não precisava interagir com os clientes, perder tempo ajudando-os ou qualquer coisa. Eu apenas fazia meu trabalho, ouvia música e ninguém me incomodava. Nos meses seguintes, porém, estranhamente comecei a me sentir cada vez menos confortável enquanto trabalhava. Era estranho porque imaginei que deveria estar ficando mais confortável com o passar do tempo, mas comecei a pensar em quão antigo era o prédio, e isso meio que me assustou. Às vezes, eu olhava para cima da estante e via a sala escura e vazia, com o que parecia ser centenas de corredores onde qualquer coisa poderia estar escondida. Eu tirava meus fones de ouvido e ouvia, sem ouvir nada além de silêncio, o que por alguma razão me deixava ainda mais assustado. Mas então, uma noite, quando eu estava fazendo minha rotina de ouvir música e estocar, ouvi algo do outro lado da sala grande. Parei de me mover por um momento enquanto registrava na minha cabeça que realmente tinha ouvido algo. Então tirei meus fones de ouvido e olhei para cima. Eu meio que fiquei parado ali por alguns minutos, com medo de me mover. Estava esperando que algo mais acontecesse, mas nada aconteceu. Então voltei ao meu trabalho. Desta vez deixei meus fones de ouvido de fora, no entanto. Terminei de reorganizar a prateleira. Então empurrei meu carrinho para o fundo para pegar todas as devoluções de livros. Mas foi aí que ouvi de novo. Desta vez, sem meus fones de ouvido, pude confirmar que estava dentro do prédio e pude perceber que era o som de algo caindo no chão. Pode ter soado apenas como um pequeno livro caindo no chão, mas em uma sala tão grande e silenciosa, ecoou alto. Novamente congelei e apenas olhei na direção de onde o som vinha. Considerando que o prédio estava cheio de livros, não parecia improvável que alguns livros caíssem aleatoriamente, mas isso realmente não me deixou mais confortável. Algo parecia estranho, como se estivesse sendo observado. Minha cabeça começou a fazer aquilo de novo, passando por todos os motivos para ter medo do lugar, e eu estava me esforçando muito para não entrar em pânico. Eu sabia que a probabilidade de ser apenas um livro caindo da prateleira era alta, e também sabia que costumava entrar na minha cabeça e me assustar sem motivo. Então me obriguei a ir verificar. Caminhei lentamente pelos corredores distantes, olhando para baixo em cada uma. Cheguei ao último corredor. Não havia nada, nenhum livro, nem nada em nenhum dos corredores. O pânico começou a subir na minha cabeça novamente. Me virei e meu coração parou. Alguém estava parado perto da porta que levava ao depósito dos fundos. Eles estavam no canto, mais distante, como se estivessem tentando se esconder contra a parede, mas pude perceber que estavam me observando. Resisti a todos os impulsos do meu corpo de gritar e correr. Desviei o olhar, voltei pelos corredores, destranquei a porta da frente e saí. Assim que a porta se fechou atrás de mim, corri para a parte de trás do prédio até meu carro e me tranquei lá dentro. Então liguei para a polícia. Eu estava tremendo e chorando. Quando eles chegaram, fui para a frente do prédio e esperei enquanto 2 deles procuravam lá dentro. Mas eles saíram sozinhos. Aparentemente, eles não encontraram ninguém. Minha mente imediatamente pensou em como eu deveria ter trancado a porta da frente depois que saí, mas estava com tanto medo que nem pensei nisso. Meu gerente nos fez fazer uma contagem de estoque e tudo nos dias seguintes, mas nada parecia fora do comum. Ora, nenhuma grande quantidade de estoque faltando. Isso fez com que todos questionassem por que a pessoa estava no prédio, ou se havia mesmo uma pessoa. É realmente uma droga, porque muitos dos meus colegas pensaram
que era apenas um truque estranho para me tirar dos turnos da noite. Eu sei o que ouvi, no entanto, não havia engano. E eu sei o que vi também. Apesar daquela noite horrível, ainda mantive meu emprego. Eles foram gentis o suficiente para me deixar fazer turnos intermediários por um mês antes de voltar para as noites. Depois disso, porém, nada mais aconteceu. Fiquei apenas com o mistério do que aquele homem estava tentando fazer.